Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui no terceiro plantão de dúvidas da disciplina Fisiologia Clínica, Fisiologia do Exercício, hospitalar. E hoje, então, vamos dar prosseguimento aqui no terceiro plantão. E aí, depois, ao final, eu vou fazer uma atualização aí, dos próximos passos da disciplina, tá bom? Como de costume, estou no modo apresentação, então qualquer dúvida podem ficar à vontade para abrir o áudio, tá? Eu mandar no chat e aí alguém que conseguir visualizar e quiser falar também, abrir o áudio, fiquem à vontade, tá? Porque no modo apresentação eu não consigo ver o chat aqui, tá? Então vamos lá, vamos dar seguimento. O nosso plantão hoje, ele está estruturado da seguinte forma, né? Eu trouxe aqui algumas dúvidas que surgiram aí no mural de dúvidas nosso, tá? Vou retomar um pouquinho, né? E aí fazer uma discussão com vocês daquele tema do nosso último plantão, da abordagem comportamental, só um resgate, né? Se ficou alguma dúvida, alguma questão aí relacionada, alguma questão talvez mais prática, tá? E aí depois a gente já vai passar para as atividades programadas, né? As próximas atividades aí que a gente tem no decorrer da disciplina. E, por último, sobre o fechamento da disciplina, tá? Já a partir da próxima semana aí, tá bom? Os próximos passos da disciplina. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade aí no decorrer da nossa conversa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o mural de dúvidas, então, a gente teve a seguinte dúvida aí na semana passada, né? Essa dúvida surgiu no dia 14 à tarde. Acho que não deu tempo de eu colocar ela no mural, né? Eu só respondi ela no outro dia, ou 2 dias depois, não me lembro agora. E aí ela tem muita relação com o que a gente discutiu, né? Eu acho que ela foi uma sequência do que eu já tinha trago como dúvida que estava no mural, porque foi a mesma aluna, então acho que respondi, ela continuou com dúvida, né? A gente respondeu, a dúvida permaneceu aí, e aí eu trouxe porque tem muito a ver com a discussão nossa, né? A conversa nossa da semana passada sobre a questão do duplo produto, né? Desse parâmetro aí ser um parâmetro de segurança cardíaca, né? Aí vamos chamar dessa maneira. E aí a gente estava discutindo alguns valores, né? Inclusive alguns valores aí que, se eu não me engano, foi o Adriano que trouxe, né? De levantadores de peso, de halterofilistas, né? De atletas mais de alto nível e que atinge picos de pressão arterial aí extremos, né? E aí a gente falou um pouco desse conceito de duplo produto, e numa população mais normal, né? A gente, na população aí clínica, população dentro de pessoas normais. Não estávamos falando de atleta nesse primeiro momento, mas serviu para a gente meio que exemplificar como que isso é um parâmetro relativo, né? A gente não dá para seguir ele a ferro e fogo, dependendo do contexto. Então, ele tem que ser muito bem analisado. E aí a dúvida que surgiu lá foi o seguinte, né? Que a gente estava discutindo sempre que essa faixa aí de 30 mil, né, milímetros batimento minuto, poderia ser, acima disso, poderia ser sugestivo de um evento cardíaco. Tá? Aqui eu queria fazer uma consideração já, no sentido que a própria diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele traz uma faixa em torno de 25 mil a 40 mil, tá? De valores dentro de uma faixa de normalidade aí. Por que ele coloca essa faixa tão ampla, né? Se a gente pensar de 25 mil a 40 mil, em proporcionalidade é uma faixa bem significativa de amplitude, né? De trabalho aí. Porque depende da intensidade do exercício, depende de frequência cardíaca desse sujeito, depende de vários fatores, né? De PA que ele vai atingir. Então, tem vários fatores inerentes aí que não dá para eu cravar que um valor absoluto único ele é um indicativo, é um valor muito preciso de indicativo de risco, né, cardíaco, aí, ou de segurança cardíaca durante o exercício, tá? Claro que depende muito desse contexto, como a gente já tem discutido.
Mas aí, né, partindo dessa premissa de que 25 a 40 mil, 30 mil, esses valores são dentro aí da normalidade, por esperado, ela traz a questão durante o repouso. Qual seria o ponto de corte de normalidade? 6 mil, 12 mil, né? E aí não ficou claro para ela um valor referencial de duplo produto numa situação de repouso, né? E aí, só para a gente pensar nesse contexto, o que, que eu fiz? Né? Vamos pensar, a gente já discutiu, o próprio conceito de duplo produto, né? É sempre a pressão arterial sistólica, a paz vezes a frequência cardíaca. Então, desde que a gente tenha esse conceito em mente e alguns valores referenciais, né, de normalidade desses dois parâmetros, eu consigo predizer uma faixa dentro da normalidade para a situação de repouso, né? Então, vamos pensar, um indivíduo hoje normal, né, sem fazer uso de uma medicação ou sem um contexto de ansiedade ou de estresse, qual que é um valor normal de frequência cardíaca hoje do sujeito? Alguém poderia colocar aí para a gente? Ou dizer, né? Fica à vontade. Em repouso, viu, gente? Tá? Só para contextualizar. Alguém arrisca um valor de frequência cardíaca aí dentro do esperado para o indivíduo normal, sem nenhum efeito aí, cronotrópico? 70, 80. 70, 80, alguém mais ou menos que isso? Alguma coisa? É isso, né? Se a gente pegar aí as diretrizes, esse valor de frequência cardíaca, né, esse valor cronotrópico, ele vai estar aí na faixa de 60, 70, até 90, 100 batimentos por minuto, tá? Claro que vai depender muito. Esse indivíduo acabou de acordar de uma noite de sono e eu estou pegando essa frequência cardíaca em repouso com ele deitado. É uma frequência cardíaca de repouso dele numa situação de trabalho administrativo, sentado. É uma situação de frequência cardíaca pré-exercício, né? Naquela que ele já está ali, já na expectativa de começar a sessão de exercício, a modalidade, né? Isso já gera uma preparação prévia do organismo, consequentemente pode subir a pressão dele. Então, a gente trabalha aí de 60, 70, até 100 batimentos em termos de normalidade. Tá? Partindo dessa premissa, uma pressão arterial, né? Qual que seria um valor de pressão arterial adequado, né? Ou recomendado aí para a grande maioria, né, da população. Esses valores a gente sabe, né? A famosa 12 por 8 ou 120 por 80, né? Claro que tem gente que vai apresentar um pouco mais que isso, tem gente que vai apresentar menos, né? Tem gente que tem uma pressão arterial mais baixa, né? Então, tranquilamente ela vai estar com uma pressão arterial aí de 100 por 60, 100 por 70 milímetros de mercúrio e não vai ter sintoma nenhum, pelo contrário. Isso é o basal e o normal dela, né? Mas isso vai da individualidade de cada sujeito, tá? Então, sabendo esses valores de normalidade, o que, que seria considerado normal para o repouso, né? Quando a gente pega a diretriz brasileira de cardiologia de pressão arterial fora do consultório, né? Na diretriz lá, ela traz um valor limítrofe prévio para iniciar o exercício, né? Então, o que, que essa diretriz fala? Que, olha, um valor de PA aceitável pré-exercício, ou seja, o indivíduo ali numa situação ainda de repouso, pré-exercício, né, esses valores ficam de 160 para a pressão arterial sistólica para 105 milímetros de mercúrio. O que, que isso quer dizer? O que, que essa diretriz fala? Que até esses valores, tanto para a sistólica quanto a diastólica, até esse limite eu posso iniciar o exercício e o indivíduo não apresentar nenhuma contraindicação ali, nenhuma sintomatologia, tá? Valores acima disso, eu já não é indicado iniciar o exercício, tá? Lembrando que essa indicação aqui é o valor em repouso pré-exercício. É diferente daquelas
daqueles parâmetros que a gente viu, né, durante o exercício ou para suspender a sessão de exercício, que a gente discutiu já, né? Que à medida que a intensidade do exercício aumenta, a pressão arterial sistólica acompanha, né, esse aumento, ele tem também um aumento linear, até valores aí que são considerados na normalidade, 220, 250 milímetros de mercúrio, dependendo da característica dessa atividade e da intensidade do esforço, tá? Para a diastólica, isso não é verídico, né? A intensidade do exercício aumenta e a diastólica não passa aí de 111, tá? Milímetros de mercúrio. E se ela subir muito, é um indicativo é um parâmetro para encerrar a atividade. Então, com base nesse valor limítrofe pré-exercício, a gente consegue, né, estimar, pegando a fórmula, né, o conceito básico de duplo produto, que um valor aceitável, uma faixa, né, aceitável aí, em repouso estaria mais ou menos entre 7.200 a 16.000 milímetros de batimento por minuto, tá? Por que nessa faixa? Porque vamos imaginar que o indivíduo está com uma frequência cardíaca pré-exercício de 100 batimentos e a pressão arterial sistólica dele está no limítrofe ali de 160. Então, se eu fizer a multiplicação, né, o resultado disso vai ser esses 16 mil milímetros, tá? Se eu pegar a faixa menor aí de 60 por 120, né, no caso, teria em torno de 7.200, tá? Então, essa seria uma faixa aceitável em repouso para duplo produto. Só que vamos pensar que o duplo produto talvez não faça sentido essa análise em repouso, né? Porque o duplo produto, o que é o próprio conceito? O quanto aquele miocárdio, né, o músculo cardíaco, tá submetido a um esforço, né? Então, isso numa situação de repouso, para um profissional que trabalha com a prescrição do exercício, não faz tanto sentido, né? Eu não teria. Ou a frequência cardíaca, ou a PA por si só, ela já seria um parâmetro para eu iniciar ou não o exercício, tá? A gente não tem esses indicativos, pelo menos na literatura e nas diretrizes, né, que eu acompanho, a gente não tem valores impeditivos de duplo produto para iniciar uma atividade, uma sessão de exercício, tá? Porque o conceito é justamente o de demanda, né, de esforço do miocárdio. Então, é o quanto ele está sendo demandado naquela situação de esforço ali, né? E aí essa faixa de risco está vinculado o quanto essa pressão sistólica sobe e o quanto essa frequência cardíaca também tá excedendo ali. Por isso que a gente encontra aquela faixa de normalidade. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Essa questão do duplo produto? Eu acho que foi muito boa essa pergunta, porque a gente discutiu muito a questão do exercício, né? E a gente não tinha feito essa reflexão sobre esse aspecto do repouso, né? E aí, com os valores limítrofes, né, que a diretriz brasileira aí de cardiologia, desculpe, né, publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a diretriz de pressão arterial, né, fora do ambulatório, fora do consultório, traz para a gente, dá um norteador desses valores, né? Mas para a gente talvez não faria muito sentido analisar ou aferir isso numa situação de repouso, porque os outros parâmetros já falam por si só, né? Já tem elencados os critérios aí de início, ou de continuidade, ou de suspensão na sessão aí de exercício físico. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Podemos seguir? Só me dar um joinha ou ok. Professor, Oi, professor, pode falar, o que né? o senhor falou, porque boa parte dos pacientes que vão treinar nessa situação já são, né, cardiopatas, hipertensos, já vem ali um frequência cardíaca e a PA dele no exercício. Então, para iniciar, eu acredito que, né?
Ô, Eduardo, tá cortando. Eu não sei se é só para mim, pessoal. Se você puder repetir, por favor. Eu entendi que você falou que a maioria desses pacientes já são cardiopatas, né? Já tem uma condição clínica, e aí esses valores aí cortou um pouco. Correto, isso porque. Tá me ouvindo bem agora? Sim, sim, Como é que tá o perfeito áudio? agora. Tá ótimo. Tá legal? Então, que eles já são medicados ali com algum beta-bloqueador ou outra medicação que estabilize a PA dele e a frequência. Então, essa medida aí pré-exercício, ela não vai ser tão real, né, nesse aspecto, né? Exato, exato. Na resposta do mural lá que eu coloquei, ainda fiz essa ponderação, né? Que a própria faixa de normalidade de frequência cardíaca entre 60 e 100 é muito relativa, porque, por exemplo, eu posso pegar um paciente que ele é quase que um atleta profissional, né? Ele é amador, mas ele está acostumado a treinar todos os dias, tá? E a frequência cardíaca de repouso dele vai estar aí na casa de 55, né, batimentos, até 50 batimentos. Eu já fiz teste de caminhada de 6 minutos em uma senhorinha aqui, que em uso de beta-bloqueador, toda medicação, né, uma cardiopata aqui, que a frequência cardíaca dela ao longo do teste ficou ali na casa de 50 batimentos, né? Então, é muito relativa essa normalidade, é tanto o valor mínimo quanto o máximo, né? Porque, principalmente nessa população clínica, ele está sob efeito medicamentoso, tem alguma outra situação, ele está ansioso, é um paciente que já apresenta algum quadro psiquiátrico associado ali à condição clínica dele, ele é treinado, ele não é treinado, então tudo isso eu preciso considerar, né, para falar, para decidir pela minha conduta, né? Ele está com algum outro sintoma ou não está, né? Ele está apresentando, né? Ele verbaliza uma indisposição para iniciar o treino ou não, né? Uma sessão ali de exercício, de reabilitação. Então, eu sempre trabalho com depende, né? Porque essa população nossa é aquilo, né? Às vezes eu tenho um paciente com VO2 e aí a gente teve profissional durante a aula que falou, né? Acho que foi uma físico que falou, profissional que, pela literatura, ele estaria caminhando, ele não estaria nem conseguindo tomar banho sozinho, né? Fazer as AVDs ali sozinho, né? Paciente com total indicação para transplante de coração, com VO2 por teste cardiopulmonar de 10, 11 mililitros quilo por minuto, e a pessoa sobe escada, carrega a própria mercadoria ali, né? O dia a dia dela, ok. É que assim, o prognóstico dessa pessoa, consequentemente, ela vai piorar, né? De forma mais ou menos rápida, né? Mas vai, né? O desfecho ele não é de maneira nenhuma favorável para um paciente com esse perfil, né? E aí, apesar dele ainda conseguir se manter, né, as AVDs e tal, e aí não condizer tanto com a literatura, mas o que a gente sabe, independente disso, é que se não houver nenhuma intervenção, se não houver nenhuma ação nesse sentido, o prognóstico dele só tende a piorar assim, tá? Então acaba, é ótimo para a gente saber, para ter como referencial, mas não é uma verdade absoluta na prática, né? Por conta de tudo isso, né? Ainda mais na população clínica, nesse paciente cardiopata. Então, por isso que eu tenho que analisar outras questões ali que permeiam esse meu paciente, esse meu cliente, ó, aluno, tá bom? Pessoal, a outra dúvida que eu trouxe é em relação à V2, né? Que a pessoa, né, o aluno colocou que a questão, ele colocou como alternativa força, ele escolheu, né, a alternativa lá, que era força manual, dinamometria palmar, teste sentar e levantar. Entretanto, o sistema colocou como correta a outra opção. Foi o questionário de risco, dinamometria e teste de velocidade de marcha. Como fazer um teste de velocidade de marcha com o paciente acamado? Aí ele pede a revisão da questão. Eu trouxe por quê? Né? Porque aí eu trouxe, né, um enunciado da questão para a gente discutir um pouquinho e apresentar aí por que a alternativa correta era realmente a outra, né? Sobre a resposta para essa questão, vamos analisar o enunciado conforme transcrito. Né? A sarcopenia está presente entre 60% e 100% dos pacientes submetidos à internação prolongada.
Pensando no contexto de avaliação em pacientes graves ou com internação prolongada, quais dessas ferramentas devem fazer parte da rotina assistencial em uma sequência lógica para diagnóstico da doença? E aí, qual que é a consideração que eu faço na resposta? Né? Que o enunciado não referiu que ele estava acamado. Fala que é um paciente grave, né? E nós temos pacientes graves de internação prolongada por uma descompensação, seja ela qualquer, que não necessariamente vai deixar ele completamente acamado, né? Então, ele é um paciente grave de uma internação prolongada, né? E aí, com base nessa resposta, né, pela interpretação de que o paciente estava acamado, a alternativa que ele elenca, por exemplo, o teste sentar e levantar, também não se aplicaria, seguindo essa linha de raciocínio. Porque se o paciente está acamado, ele não vai conseguir nem sentar, né, nem ao menos levantar da cadeira, nem a sedestação e nem a posição ortostática, né? E aí, então esse é um ponto, né? Esse paciente ele está grave em internação prolongada. E pensando que você vai acompanhar ele, né? Qual que seria a sequência lógica? Então, se ele está grave, não apresenta condição ainda, primeiro é uma medida mais indireta, né? Talvez o questionário, e a gente falou de questionário tanto na minha aula, eu falei de questionário, inclusive para predizer VO2, né? Eu trouxe um exemplo aí, e o nomograma de como calcular, mas a professora Juliana também, na fala dela, né, em relação ao paciente grave, ela traz essa visão também mais voltada para a questão da avaliação de força, né, do questionário, SERC-F, por exemplo, e aí né, a lógica seria, então, a partir dessa premissa, né, do mais indireto questionário, a dinamometria, que é a avaliação de força propriamente dita e de membro superior, e por último, no próximo passo, o teste de velocidade de marcha, né, teste mais funcional aí de performance física, tá? Nesse sentido, a resposta acaba sendo esta, tá bom? Não sei se mais alguém teve alguma dúvida em relação a isso, gostaria de colocar. Vamos perder longo aqui. Tá? Mas só para esclarecer em relação à V2, certo? E aí, outra dúvida que eu trago, que aí foi mais nos comentários particulares, não estava no mural, né, mas aí eu resolvi trazer, que é uma dúvida relacionada à primeira questão da V3, tá? Fala sobre a questão da reabilitação, né? O enunciado traz na descrição de um caso, né, alguns dados lá, e aí a questão da dúvida era, deixa eu lembrar aqui a questão, era relacionada com a alternativa, né, reabilitação, mobilização. Então eu queria só contextualizar, né, a partir desta dúvida, sobre qual fase esse paciente estaria na primeira questão da avaliação 3, que é primeiro, né, pelo todo a avaliação feita, né, de NRC, pela avaliação, teste que o paciente foi submetido, gente, quando a gente analisa, esse paciente ele não poderia estar numa fase de mobilização, porque ele apresenta um grau de força considerável, né, e, ele, por exemplo, no enunciado da questão, ele faz inclusive teste de marcha estacionária. Então, o paciente que já fica sedestado, está em pé, tem força, né, para fazer elevação aí de membro inferior, né, faz a flexão de joelho, enfim. E lá tem os valores, se eu não me engano, o MRC dele final, acho que está com 56. Então, esse paciente ele tem um grau de força maior do que o indicado para mobilização, porque ele não está no leito para ser mobilizado, não é um paciente que está nessa condição, né? Então, para esse paciente, a fase correta dele é a reabilitação mesmo, porque ele não está nem mais na fase de ser mobilizado. É um paciente que já se sedestou, que já saiu, que fez teste de marcha estacionária, que apresenta um MRC com valor dentro de normalidade, né? Então, esse paciente eu preciso só reabilitar ele, não mobilizar no sentido de ganhar amplitude de movimento, dessas estratégias e condutas mais voltadas para o paciente que tem grau de força lá, né, 0, nenhum ou 1, 2, tá? Esse paciente já tem um grau de força das principais articulações considerável, tá?
Então, não se fala, né? E aí a professora Juliana, ela fala com mais propriedade, inclusive, que eu sobre isso, provavelmente trouxe na aula dela, que não se fala em mobilização nesse paciente que tem grau de força aí acima de 3, né? Esse paciente precisa ser reabilitado, mas essa fase de mobilização já passou, tá? Por conta disso, tá? Porque até as condutas e as estratégias, elas são diferentes, né? Essa questão da mobilização, do alongamento, essa própria propriocepção articular, né, ela está voltada para esse paciente literalmente acamado e com um rebaixamento muito grande de força, tá? Esse paciente que está descrito no enunciado da questão não é o caso dele, né? Esse paciente ele já está, ele fez teste de marcha estacionária, por exemplo, né? Tem os valores lá, frequência cardíaca, tem o valor do MRC para ele, então não seria o caso para esse paciente, tá bom? E aí, por isso, a reabilitação. Tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não? Então, aqui, a gente encerra essa primeira parte de dúvidas, né, que estavam lá mais gerais no Classroom, tá? E aí eu queria só retomar com vocês um pouquinho da nossa conversa da semana passada, né, que a gente falou de abordagem comportamental aqui. Eu nem coloquei no slide, aqui já está no próximo tópico, mas só para a gente reaver um pouquinho do que foi discutido, né? Se quem estava aqui estava semana passada, se teve alguma dificuldade, se conseguiu vislumbrar isso na prática, o que a gente conversou sobre a questão da abordagem comportamental, da importância desse aspecto, né, na prescrição do exercício, principalmente para a população clínica, e se teve alguma dificuldade, se pensou em alguma coisa, em alguma estratégia, ou algum aluno, né, ou paciente que conseguiu ver, né, aqueles conceitos teóricos ali para aquele paciente. Então, queria abrir um pouquinho aí para vocês participarem e falando, tá? Especificamente sobre o que a gente falou sobre a semana passada, dessa questão da abordagem comportamental, da, do modelo transteórico, né, que é um modelo aí conceitual que trabalha com essa questão das etapas ou fases da mudança de comportamento, né, relacionada a um hábito do sujeito. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Só para a gente retomar aí, para não ficar muito solto, porque no próprio e-book tem, né, uma parte aí desse material, e aí como eu trouxe não foi como dúvida na semana passada, né? Porque a gente passou pelas dúvidas e deu tempo da gente conversar sobre isso. Eu queria só entender como que foi para vocês, se já tinham contato com isso em algum outro momento, né? Em alguma outra discussão, ou se não, foi a primeira vez, e como que foi, né, no decorrer dessa semana aí, com a prática de vocês. Assim, ô Carlos, nem tanto com relação ao paciente internado, né, mas mais com o paciente de consultório mesmo, dentro de um consultório de medicina do esporte e do exercício, e que a gente tem algumas perguntas que são muito interessantes, né? Por exemplo, eu não gosto de me exercitar, eu estou aqui porque eu fui encaminhado por um cardiologista ou por um endócrino que diz que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que procurar uma rotina mais saudável e tentar incluir o exercício dentro do arsenal terapêutico. E aí, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Que atividade física, que exercício que eu vou fazer? A gente acaba recebendo, né, esse tipo de pergunta. Mas eu sempre procurei, dentro da minha prática, estimular a pessoa. Eu vou ser muito sincero para você, eu não tinha nem conhecimento daquela estratificação do período pré-contemplativo, do período contemplativo. E para mim foi a parte mais interessante assim da abordagem da matéria. Eu assisti a aula que foi feita no dia 3. Gostaria até de te parabenizar pelo contexto da insuficiência cardíaca, a maneira como você abordou, de maneira brilhante. E assim, mas eu sempre tentei, na medida do que eu podia, estimular o paciente de uma maneira diferente. É muito, às vezes, mais fácil você estimular aquele atleta que briga para a melhoria de alguns milésimos de segundo do que você tirar o paciente que
já tem um conceito extremamente avesso do exercício, né? E colocar ele dentro de uma rotina. Então, assim, isso me serviu muito para tentar agregar alguma coisa, não tanto no paciente internado, no paciente hospitalizado, mas no paciente da nossa clínica de dia a dia mesmo. E eu procuro, na medida do que eu posso, sempre que eu consigo captar algum conceito, dar alguns vídeos motivacionais, sabe? Alguns seriados. Eu gosto muito de documentário, seriado. Eu sempre tento buscar na minha caixa de ferramentas aqui algum vídeo, algum seriado, algum filme, alguma coisa motivacional. Então eu achei bem interessante, só comentando aí para não ficar vago no nosso plantão de dúvidas aí. Muito bom, Adriano. Muito obrigado aí pelas colocações, né? E é isso, né? Independente, claro que essa disciplina da fisiologia, do exercício hospitalar, né? Nesse cenário, eu procuro especificar, né? Ali trazer para esse contexto, mas a sua fala é muito importante, porque assim a população clínica ela não está restrita, né? A esse ambiente, né? A esse cenário, né? De atenção que é o hospital, né? Pelo contrário, nas outras disciplinas aí que vocês já tiveram ao longo do curso também, né? E da própria prática de vocês veem, né? Não é todo mundo aqui que trabalha em hospital, né? E a população clínica ela está aí, né, gente? Ela está chegando, né? Ela está tendo a indicação do exercício como uma terapêutica não medicamentosa, igual você colocou, né, que o cardiologista indicou e aí indica para passar, para fazer todo esse acompanhamento. E essa população a gente estrutura, claro, voltado mais para o cenário hospitalar aqui, mas essa questão comportamental extrapola muito isso, né? Isso é o que define, como eu falei na semana passada, quantos alunos que eu vou ter na academia, na minha turma, ou de personal, né? A maneira como eu abordo esse paciente, né? E o que todos eles têm em comum, que a gente discutiu, né? Nenhum deles são adeptos do exercício. E aí a sua fala, Adriana, ela é muito valorosa, né? Porque, assim, é muito fácil para mim, enquanto profissional de educação física, e treinador, por exemplo, estimular um corredor, né, um cara que está começando a correr, que pegou gosto e não tem nada, aí ele abaixar o tempo dele, né, nos 5 km para 27 minutos, 26 minutos, né? Mas, ó, você vai fazer 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Para esse cara, ok, esse cara tomou gosto, esse cara tem familiaridade, ele vai caminhar nisso, né? Nesse sentido ali, até chegar, ó, eu quero que você esteja voando para fazer 5 km ali em 25 minutos, né? Seria uma média ótima, né? Em termos de pace, de corrida aí, para quem entende corrida. Para esse sujeito, ok, isso faz parte da rotina dele, mas e para o meu aluno, para o meu cliente ou para o meu paciente que é sedentário e que tem essa condição clínica, justamente porque a vida dele toda ele manteve esse comportamento sedentário, né? É esse que eu tenho que convencer, é esse que eu tenho que abordar, é esse que eu tenho que ter estratégias para manter ele, né? Manter ele matriculado, manter ele fiel à minha prescrição, vindo às minhas aulas, fazendo as minhas sessões de treino, de exercício, para ter resultado, porque no final das contas, o resultado só vai aparecer se ele aderir à tua proposta, né? E a adesão à tua proposta, ela está diretamente condicionada à sua capacidade de sensibilizar esse paciente. É simples assim, né? Quando eu falo que é simples, eu não estou querendo dizer que é fácil, tá? Falando que é simples no sentido de que, olha, qualquer desses pacientes, qualquer dessas condições clínicas, como a gente tem discutido no decorrer desses 9 meses de curso, nenhum deles nós questionamos a efetividade do exercício. Para o paciente oncológico, obeso, com síndrome metabólica, cardiopata, depressivo, nenhum deles, né, com fibromialgia, nenhum deles discutimos, colocamos em xeque os benefícios do exercício.
é que ele precisa fazer o exercício, ele precisa aderir à tua proposta. E é aí que está o grande desafio do profissional, além, claro, de entender toda a parte, né, teórica que respalda essa abordagem, que é o que a gente tem feito até aqui, né? Paciente com IC, paciente diabetes, paciente cardiopata, paciente hipertenso, paciente oncológico. Então, todo esse arcabouço teórico que a gente está vendo do aspecto fisiológico, a gente só vai conseguir lançar a mão dele e ver esse resultado se a gente conseguir fazer com que esse sujeito, que ele tenha, né, aderência e a nossa proposta. Do contrário, não tem como fazer milagre, né? Ninguém matricula na academia e tem resultado porque matriculou, seja num plano semestral, mensal ou anual. A gente precisa fazer com que ele venha para as sessões, que ele participe dos treinos, que ele aceite a proposta, e a gente tem que ter um pulo do gato e a estratégia e o desafio, né, saber como convencer esse paciente, tá? E esse modelo transteórico, eu acho que ele traz isso de maneira muito didática para a gente, né? É isso. Nós que trabalhamos com exercício, acho que por natureza mesmo, a gente já tem esse movimento, né? De fazer, de tentar convencer, de trazer, né? De conseguir sensibilizar o sujeito. Às vezes a gente faz até sem ter clareza mesmo, que existe todo um arcabouço teórico por trás disso, né? E que pode qualificar e respaldar muito a gente aí nesse direcionamento desse convencimento, tá bom? Mas legal sua fala aí, sua participação. Deixa eu ver, acho que alguém colocou aqui no chat. Márcia, consegui implementar em 3 pessoas, foi muito rápido a aceitação e mudança. Obrigado. Fora do ambiente hospitalar. Ah, legal, Márcia. Você está com áudio, Márcia? Conseguiria falar para a gente um pouquinho sobre essa experiência aí? Pensar que uma semana, né, Márcia? Que a gente conversou um pouco na semana passada, e que aí com 3 pessoas você já conseguiu fazer essa abordagem mais direcionada e já conseguiu alguma mudança, né? Legal, não sei. Estou em mente com mais pessoas. Não, fica tranquila, tá? Então, mas foi legal também você trazer isso aí, que nesse período aí, né, uma semana você já conseguiu, a partir daquela, é aquilo, né? Olha aqui a divisa da casa. Bora. Tu sabe onde é a divisa? Mas olha aqui a divisa. Foi, Rafael, seu áudio abriu, Aqui é o Rafael. seguinte, ó. Tu pega a parede. Rafael, seu áudio abriu. Olha aqui, ó. Coloca, não, faz o seguinte, vai colocar no meio do tijolo. Deixa eu ver se Vai eu descer aqui. ver. Se Desativar ele esse. inflamar com alguma coisa, porque Aí, consegui desativar o áudio. Rafael, seu áudio abriu, eu desativei aqui, viu? Só para a gente dar continuidade. E aí a Márcia, né, trouxe o relato dessas 3 pessoas aí que ela conseguiu abordar. Então, é isso. Quando a gente tem essa clareza de reconhecer em qual daquele estágio, qual daquela etapa, a gente consegue direcionar melhor a nossa abordagem, né? E aí a chance de sucesso é muito maior, tá? Nesse sentido aí, só que eu queria fazer esse resgate. Mais alguém tem algum exemplo aí, para além do Adriano, da Márcia, que tentou ou que ficou pensando? Não precisa necessariamente ter tentado, né? Só para Boa noite, a gente professor. Boa compartilhar. noite a todos. Boa noite, Arthur. Isso. Oi, Arthur. Legal. Boa noite. Minha colocação aqui é mais de experiências anteriores que eu tive, não necessariamente hospitalar, mas entra nessa questão aí da reabilitação e exercício físico especificamente, né? Trabalho até hoje com esporte adaptado para pessoas com deficiência, né? E quando a gente pensa em reabilitação hospitalar nesse sentido, a gente pensa muito no paciente, às vezes, já com complicações de saúde, cardiopatas, ou que tem hábitos de qualidade de vida totalmente desfavoráveis a ter uma boa saúde, né? Mas muitas vezes, quando a gente traz o exercício físico para essa questão da reabilitação, a gente coloca, inclusive, pessoas saudáveis, jovens, adultos saudáveis, que têm boa qualidade de vida, porém, por alguma condição, por algum acidente, acaba sofrendo e, às vezes, tendo alguma lesão medular, alguma amputação de membros superiores ou inferiores,
e no ambiente hospitalar vai para a reabilitação, né? E a reabilitação hoje, já de alguns anos para cá, a reabilitação hospitalar para essas pessoas vem sendo implantada o esporte adaptado mesmo, né? A iniciação esportiva de algumas modalidades esportivas adaptadas para esse público, que de uma hora para outra passa a ser uma pessoa com deficiência. E o quão importante o esporte adaptado, mesmo no ambiente hospitalar, nesse processo de reabilitação, pode transformar de uma maneira muito positiva a vida dessas pessoas que sofreram esses acidentes, né? Arthur, eu só vou te dar um nome, né? Um centro de referência nesse sentido, assim, a Rede Sara, né? Exatamente. De hospitais de Registrado. reabilitação. Então, assim, Exatamente. todos os profissionais do exercício estão lá, né? Da reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, profissional de educação física. Eu tenho dois ou três amigos de turma, assim, de faculdade, que estão hoje na Rede Sara também, né? Já há muitos anos. Sim, Já. E é isso, né? A reabilitação por meio de esporte adaptado também, de todo esse movimento. Então, faz parte, né? Uma pessoa completamente saudável, sem nenhuma questão clínica até então, e de repente está aí, né? exatamente. E Perfeito. muitas vezes essas pessoas que a gente vê hoje no esporte, até mesmo de alto rendimento adaptado, né, no esporte paralímpico, antes do acidente, eles não praticavam atividade física, exercício físico, e foi a partir da reabilitação ali, de conhecer o esporte adaptado, que hoje conseguiram seguir no esporte de alto rendimento mesmo. Exato. E a gente tem até um movimento mesmo da própria, um movimento midiático, né, em torno disso. Não sei se vocês lembram, mais recentemente, um ex-BBB que sofreu, né, um ex-participante daquele programa, né, Big Brother lá, acho que Fernando, se não me engano. Acho que é isso, né, Fernando? Tem o Fernando, que foi para a canoagem, e mais recentemente, não sei se esse ano ou ano passado, um atleta paralímpico do atletismo participou também. Tá. Eu acho que o Fernando, assim, né, ele participou, e aí o canal televisão lá do programa, né, a Globo, nossa, ele participava de vários programas, com várias questões, de vários esportes, né, vários desafios lá. Então tem uma questão também do quanto isso vem sendo visto, né, e colocado em evidência também, né. Isso ajuda, inclusive, a gente, né, assim, a, a ter, né, ali, como se diz, as experiências vicárias, né, do sujeito ali, de ter como exemplos também para pontuar, né, de Sim, possibilidades, inclusive. Claro que dentro exatamente. dos recursos disponíveis, né, nem todo mundo tem uma emissora de televisão por trás, Sim, provendo todas aquelas adaptações, aqueles, né, contextos ali favoráveis e com a segurança necessária. Mas, exatamente. com certeza, serve aí de inspiração mesmo, de exemplo, né, vicário de possibilidade, né? E uma possibilidade bastante viável para essas pessoas mesmo, né? E Exato. acabam sendo exemplos mesmo para outras pessoas, familiares inclusive, que estão passando por essas condições, verem alternativas bastante viáveis, né? É muito legal isso que você fala, porque é isso, né? Num hospital de reabilitação, você tem as estratégias de reabilitação, né? E aí, quando você inclui a possibilidade da reabilitação pelo esporte, né? Ou o esporte como um plus para essa reabilitação, talvez é um estímulo que aquela pessoa que era saudável, que não tinha nenhuma condição crônica prévia, vai encontrar e vai ressignificar esse momento da reabilitação, né? E aí a gente lança a mão do que temos de recurso mesmo, né? E de Exatamente, estratégia para professor. manter esse paciente adepto da nossa proposta, né? Porque é o mesmo caso, se esse paciente simplesmente não quiser e não se sentir motivado, você não vai ter resultado nenhum com ele, né? Vai ser muito difícil você progredir com ele. E aí o esporte, né? E aí pegando essa ideia clássica da Rede Sara, por exemplo, né? Você tem isso muito fortalecido, né? Institucionalmente dentro da rede e como possibilidade. Exatamente, professor.
E fica o convite aí para todos aí que a partir de semana que vem começam os Jogos Paralímpicos, né? Ah, legal, boa. Bem lembrado, verdade. Exatamente. Tá Show. ótimo. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Nada, obrigado você também pela fala aí, pela contribuição, né? Obrigado. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguém gostaria de colocar? Não, eu vou evoluir mais um pouquinho aqui, então. Podemos seguir? Então, vamos lá. Só dando sequência, então, né? Então, a gente falou aqui dos tópicos que a gente estava, né? A gente viu a questão das dúvidas que estavam na plataforma, trouxe essa dúvida que estava mais relacionada à atividade 3, essa última aí, e agora o penúltimo tópico lá das atividades programadas. Né? Esse aqui é mais no sentido de retomar com vocês para a gente só alinhar para quem, inclusive para quem assistiu o plantão, posteriormente, não perder esse aqui. Nós temos as 3 atividades principais, né, as atividades avaliativas lá, e a primeira delas, né, a data de entrega era até dia 12, a segunda até dia 19, que foi ontem, né, antes de ontem, e a terceira atividade avaliativa, ela está com a data de entrega até dia 26. Significa que os links dessas atividades fecharam? Não fecharam, né? A atividade continua disponível lá para a pessoa fazer até o final da disciplina, até o último dia deste mês, tá? A questão é que quanto mais ele protela, né, mais ele vai demorar a ter contato com o material, a rever, assistir às aulas, e isso pode, né, não ter tempo suficiente para ele conseguir tirar as dúvidas, né? Hoje a gente está no nosso último plantão de dúvidas, né? Já foram ao longo dessas 3 semanas. E só lembrando, para quem a gente tem uma atividade colaborativa, que é uma atividade opcional, ela não conta ponto, tá? É uma atividade que, caso a pessoa falte algum ponto para atingir a nota mínima ali para aprovação, né? Para os 70%, a atividade colaborativa, caso a pessoa faça, pode ajudar aí nessa recuperação da nota. E amanhã também vai ser postado, né, já está programado, como nas outras disciplinas, o questionário de satisfação da disciplina. Lembrando que o questionário de satisfação da disciplina ele vale 10% de toda essa pontuação, né, assim como as outras disciplinas aí do curso, tá? Então, só para a gente esclarecer, né? Precisa de 70% de aprovação e tem que ter pelo menos 75% de frequência. O que conta frequência? Para a gente tirar essa dúvida, né? As entregas das disciplinas. Então, se você não entregar 2 de todas essas disciplinas programadas, principalmente as obrigatórias, né? Que são as 3 atividades avaliativas, mais o questionário de satisfação, se você fizer só 2 delas, até o final da disciplina, você já está reprovado por disciplina, por frequência. Você, em tese, só teve 50% de frequência, tá? Então, é importante fazer todas as atividades, mesmo que em atraso, por isso que o link ainda está aberto até o último dia da disciplina, tá bom? E, só para rememorar, amanhã o questionário de satisfação da disciplina. A atividade avaliativa 3, ela vai até dia 26. Pouquíssima gente entregou ela ainda, tá? Então, só para lembrar, tem alguns alunos que ainda não entregaram nem a atividade avaliativa 1 nem a 2. São poucos, mas ainda tem, tá? A maioria já entregou e a atividade avaliativa 3 aí tem até dia 26, tá? Relembrando, então, a partir de amanhã, né, a gente começa a contar a próxima semana amanhã, que a disciplina começou no dia 1º, que foi uma quinta-feira, então toda quinta roda como se fosse uma semana nova, né? Para essa semana de 22/8, que é amanhã, até 31/8, que é o último dia da disciplina, o que está programado? Vocês têm a palestra, né, com o professor Francisco, o professor Chico, no sábado, das 9 às 11, tá, da manhã. E quem vai acompanhar e vai moderar essa palestra é a professora Juliana, né? O professor Chico aí é bastante conhecido, a professora Juliana, já tem contribuído aí com a gente ao longo dessa disciplina também, nos outros anos. E aí ele traz para vocês essa palestra relacionada à reabilitação cardíaca, especificamente na fase 1, tá?
Então, aí, qualquer dúvida que tenha ficado, ou qualquer dúvida mais específica do que ele trazer, vocês podem levantar aí com ele no sábado, tá bom? E aí, o questionário de satisfação da disciplina, então, está aberto, disponível de amanhã até o último dia da disciplina, que é dia 31. Quanto antes responderem, pessoal, melhor, né? Que aí já vê quanto que atingiu de pontuação, se vai precisar reprogramar alguma atividade, tá? Lembrando que para o encerramento da disciplina, então, a partir de amanhã, a gente caminhando para essa semana final, né? Como eu falei, a média final para aprovação, tá? Não se preocupem com a média que o Classroom dá, não. Se você olhar a sua nota lá, às vezes não confere, porque é pela maneira como está o peso de cada atividade, tá? Mas no final a gente acaba não contabilizando por lá. A gente só extrai a nota de cada avaliação de vocês, tá? Ah, então se valia 30, tirou 27, 21, 18, é isso que a gente pega, coloca na nossa planilha oficial de controle da disciplina, tá? Que é a planilha que é validada com os dados pessoais de vocês, que é o que vai para a composição do certificado e válido para a nota final, tá? Porque o Classroom, dependendo da quantidade de atividade que você coloca, por exemplo, atividade colaborativa, questionário da disciplina, uma outra atividade que você retribui, ele distribui os pesos automaticamente ali, e às vezes a média final, quando você olha a sua nota lá, não condiz com a nota real, tá? Com a nota que realmente você obteve na soma ali por conta desse peso que ele faz. Atividades pendentes, como eu falei, né, o papel aí da avaliação colaborativa e do questionário de avaliação da disciplina. Tá? O questionário ele é obrigatório e ele conta com presença, tá? E ele vale 10% da nota. É importante fazer. As atividades substitutivas, então, a partir de amanhã, né, da próxima semana, a gente vai vendo quem vai entregando as notas. Se a pessoa teve uma nota muito aquém do esperado, né, aí 50%, 60% em determinada avaliação, o que, que a gente faz? A gente acaba reatribuindo essa avaliação para que a pessoa tenha a oportunidade de refazer, né, aquela avaliação, rever todo o material, rever os plantões, né, as aulas aí gravadas e poder recuperar a sua nota. Tá? Então, a gente faz isso a partir da próxima semana já, né? Na verdade, a partir de amanhã, para quem já entregou todas as notas aí. Mas isso só caso a pessoa teve uma nota realmente muito aquém do inesperado, tá? A pessoa tirou a média lá, a gente não vai retribuir a nota, tá? Ou ela atingiu 70%, né, da média final para passar, não vai retribuir, tá bom? Não tem uma segunda chance. Porque, como já explicaram também, né, essa recuperação ela vai paralela ao longo dessa última semana, né, dentro do mês da disciplina, tá bom? E aí atentar para os prazos finais que se encerram lá no último dia do mês. Tá? É importante não perder isso, certo? Que só o questionário e aí a reatribuição das atividades, caso seja necessário, né, para alguém, tá bom? Pessoal, esse é um panorama, né, da disciplina aqui para frente, próximas etapas aí. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma questão que gostaria de trazer, alguma dúvida que ficou disso especificamente, ou alguma questão para trás, alguma sugestão, né? Vocês vão responder o questionário também, se quiser colocar lá alguma observação, um elogio, enfim, fiquem à vontade. Alguma questão? Alguém quer apontar alguma coisa? Ainda temos aí, né, em tese, 4 minutinhos, caso que... Como eu falei, esse plantão ele foi um pouco mais rápido, porque ele era mais objetivo, né? A gente trouxe tanto um conteúdo aí para repassar, como na semana passada, ficou mais centrado nas dúvidas mesmo que tivemos no mural ao longo desses dias e nesse apanhado aí do encerramento da disciplina, né? Nesse encaminhamento da disciplina aí para a última semana, tá bom? Bom, nenhuma dúvida, gente? Nenhuma questão? Nada? Ninguém quer colocar nada?
Então tá bom. Agradeço pela presença de quem está aí, né? Mais um plantão. É o último momento, né, híbrido aí online comigo, tá? Fica os meus contatos, né, lá no final da aula, na próprio, né, no material, consegue mandar mensagem para mim, tem os contatos lá. Do próprio grupo lá tem meu WhatsApp, né? Estou inserido lá, então quem tiver alguma dúvida, alguma questão, tá? Pode mandar. Agradeço pela presença hoje, pela presença da semana passada, no plantão de aula. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite e até qualquer momento aí, se alguém entrar em contato. Tá bom? Vou parar a gravação. Muito obrigado, então.